Você sabe jogar xadrez? Você conhece as regras do jogo? Para alguns é muito difícil. Mas se você tem curiosidade, assista ao nosso programa. O convidado é Mauro Amaral. Ele é árbitro internacional de xadrez. Já, no Ponto de Equilíbrio. Mauro Amaral começou a jogar xadrez aos 7 anos de idade e é professor da modalidade há 23. Recebeu o título de árbitro internacional em 2004. Além do Brasil, atuou em Portugal, Cuba, República Dominicana, Paraguai, Argentina, Rússia, Bolívia e outros países. É ex-diretor da Confederação Brasileira de Xadrez. Mauro Amaral é fundador e presidente do Espaço Xadrez Total, escola e clube de xadrez. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, você está vendo agora, o nosso Facebook, Twitter, WhatsApp. Se você quiser mandar sua mensagem, se você tem sugestão, crítica, pode enviar diretamente para o número que você está vendo agora, que é o WhatsApp do programa. E também nós temos o nosso canal. É muito importante você saber, porque às vezes as pessoas ligam perguntando. O nosso canal no YouTube. Você está vendo agora o endereço do canal no YouTube. Lá você tem acesso a todos os programas já veiculados. E ele é atualizado semanalmente. Então, se de repente você quer assistir novamente uma entrevista ou perdeu, basta você acessar esse canal que você está vendo agora no YouTube. Lá você encontra todos os programas já exibidos. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Mauro Amaral. Ele é árbitro internacional de xadrez. Xadrez, esse jogo maravilhoso, bonito, que muitos não praticam por ter um certo preconceito. É difícil, é elitizado. E hoje nós vamos tentar aqui com o Mauro, ele vai tentar me ensinar, que eu também não sei jogar xadrez, e vai tentar passar essa informação a você, o nosso telespectador. Mauro, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, doutor Denis. Prazer é meu. Boa noite a todos. O Mauro já vai começar nos explicando. Então, esse daqui é o tabuleiro, são as peças do relógio. Os passos básicos, Mauro. Bom, primeiro é legal esclarecer que essa fama de difícil que o xadrez tem não corresponde, né? O xadrez é um jogo que é muito fácil para se praticar, para se aprender o básico, né? São 6 tipos de peça apenas, um tabuleiro, e se você jogar com uma pessoa do seu nível, mesmo que seja um nível básico, ambos podem se divertir. Então vamos lá, como é o início do jogo? Bom, o tabuleiro ele tem 64 casas, né? Então isso é uma casa, tá? A casa clara, de cor clara, fica à direita do jogador, né? São 32 casas claras, 32 casas escuras, né? 6 tipos de peça, vou apresentar para vocês então. O rei, dama, torre, bispo, cavalo e peão. Então, são 6 tipos de peça no jogo de xadrez. Então, só voltando aqui, seria peão, cavalo, bispo, rei, dama e torre. Lembrando que não se fala rainha, é dama. Depois disso, o principal é aprender como se move cada peça. Né? Cada peça tem um jeito de se mover no tabuleiro. E algumas, como se organiza as peças na posição inicial, né? Que eu vou mostrar para vocês agora. As torres nos cantos. Cavalo. Ao lado da torre. Ao lado da torre. Bispos. Aqui tem um truque. A dama clara vai na casa clara. E a dama escura na casa escura. E o rei na única que sobrou. Né? E aí os peões todos na frente. Essa é a forma de se organizar as peças no tabuleiro para começar uma partida de xadrez. Então essas são as peças que nós chamamos de brancas. Né? Depois disso nós vamos ter movimento das peças e algumas regrinhas especiais. Né? O peão ele se move nessa fileira inicial uma ou duas para frente. Né? Só pode andar para frente. Para frente. Certo. E o peão ele vai capturar numa diagonal.
Então, nessa posição, um peão captura. Né? Nessa posição, de quem for a vez, né? Claro, né? Joga uma vez as brancas, outras pretas, alternadamente. De quem for a vez, tem a chance de capturar, peão por peão. Sempre na diagonal. Sempre na diagonal. Nessa posição aqui, os peões estão bloqueados. Então esse peão só vai andar se vier uma outra peça, capturar esse peão, sair, e aí esse peão vai ficar livre para andar. Né? O cavalo é a única peça que pula num tabuleiro de xadrez. Então, nós temos um movimento 1, 2 e 1 para o lado. E o cavalo é o único que pula num tabuleiro de xadrez, que pode saltar outras peças. Né? Um bispo, ele vai andar na diagonal. Então, se um bispo começou a partida nas casas claras, ele só vai andar nas casas claras. O outro bispo, só nas casas escuras. Né? Então, sempre na diagonal e obedecendo a cor da casa. exatamente. E um bispo anda quantas casas quiser, mas sempre na mesma cor da casa. Exatamente. Né? A torre vai andar para um lado, para o outro, e para frente e para trás. Independente da cor. Independente da cor e quantas casas quiser. Né? Um rei é uma peça que ela é a peça mais importante, mas ao mesmo tempo é a peça mais frágil do xadrez. Ela só vai andar de uma em uma casa. Né? Então esse rei vai poder andar em qualquer uma das casas, qualquer direção, só que apenas de uma em uma casa. A dama no tabuleiro, como em muitas casas, né, das famílias brasileiras, é a peça mais poderosa. Então ela vai andar quantas casas quiser, para qualquer lado, só que sempre mantendo uma linha. Pode ser diagonal, pode ser para o lado, pode ser para frente ou para trás. E também independente de cor. Também independente de cor. Esses são os movimentos das peças. Né? Seis tipos de peça, cada um tem esse movimento diferente. Vocês já viram como arruma. Já podemos dizer que o telespectador já quase sabe jogar xadrez. Faltam algumas regras especiais. Já teve um bom início. Já teve um bom início. Esse é o relógio de xadrez. Né? Acho que ficou atrás da peça. Ficou não sei se atrás da seria peça. melhor aqui. Isso. Alice. Bom, agora nós vamos ver como funciona o relógio de xadrez. Né? O relógio serve para medir o tempo total da partida e tem um mostrador para cada jogador. Tem um tempo limite de partida ou não? Tem um tempo limite. Normalmente as partidas oficiais de torneios top a nível mundial demoram 5, 6 horas uma partida. De 5 a 6 horas. Pode durar menos, mas sempre tem um relógio para medir. Mas eu digo, não existe um tempo limite. Existe um tempo limite. Se acabar Por jogada ou do jogo? Não, por jogada não, do jogo total. Do jogo total. Se acabar o tempo, o adversário perde a partida. Tá? Então é importante o adversário controlar o tempo de partida dele, o tempo total. Tá? Aqui nós temos o relógio fazendo um lance. Nós temos o relógio, ele... Ali você disparou, começou Isso. diminuindo, 18,5, 18,4. Isso. Então, na verdade, eu faço o meu lance numa partida e aciono o meu relógio. Quando eu aciono o relógio, o meu para e começa a correr o tempo do meu oponente. E é para isso que serve o relógio de xadrez. E aí é o tempo que está ao lado. Um está aqui com 18, outro... Quer dizer, esse daqui está correndo entre 17, 43, 42, e o do outro do oponente está parado. Está parado porque é a vez do jogador que tem 17, no caso agora. Certo. Aí vamos supor, você fez a jogada, aí vai para o outro lado. Isso. Aí começa a correr o tempo do outro. O tempo do outro. Exatamente. Então, por isso que tem partidas como nós chamamos de xadrez blitz ou relâmpago, por exemplo, são partidas de 5 minutos para cada jogador para a partida inteira. Então, é um jogo muito rápido. Né? Então, essa ideia de que o xadrez é um jogo demorado, não. Uma partida de xadrez pode durar poucos minutos. 2, 3, 4 minutos a partida inteira. Só que, é claro, a velocidade que os jogadores jogam é muito grande. Né? Então, tem torneios, tem campeonato blitz. Então, 5 minutos para cada jogador, ou 3 minutos para cada jogador. E, então, claro que é muito rápido. Né? Aí você tem que trabalhar dentro daquele tempo. Dentro daquele tempo. É o teu tempo total. Total. Aquele lá. Se acabar o seu tempo, você perde a partida. Então é cruel. Mas é muito divertido de assistir e de jogar também. Né? Então tem o ritmo pensado, tem o ritmo rápido e tem o ritmo blitz, que é bem rápido.
Agora, eu cheguei a ver em torneios internacionais o jogador, às vezes, 10, 15, 20 minutos pensando na jogada. Sim, ele tem que administrar o tempo dele. Se está numa posição crítica da partida e ele sabe que ele tem que gastar bastante tempo para achar o lance que, senão ele vai perder a partida, ele pode gastar muito tempo, só que tem que administrar o tempo total, né? Então o relógio está aí para isso. E a partida em si? Então aqui nós já temos a colocação, nós temos agora o relógio, você já explicou a colocação da peça. Uhum. A movimentação, como é que ela ocorre? Bom, então brancas começam, né, e fazem o seu lance. Então, por exemplo, esse lance aqui que é um peão do rei, né? Esse é o rei, então o peão da frente do rei, 2 casas. Aí vai ser a vez das pretas. E aí tem as aberturas, tem a teoria das aberturas. Então, tem muitas aberturas diferentes e cada jogador tem as suas aberturas preferidas, né? E aí vai ter uma movimentação de acordo com a preferência dos jogadores, né? E aí o jogo vai seguindo. O famoso cheque e o checkmate, que são as jogadas principais. O checkmate acabou o jogo. Checkmate acabou o jogo. Não tem mais o que fazer. É quando o rei não tem mais saída, né? E o cheque é quando o rei está ameaçado. Só que o cheque, muitas vezes, um cheque é apenas um cheque, apenas uma ameaça ao rei, né? Então, por exemplo, aqui, um bispo aqui, esse bispo está ameaçando esse rei, né? Porque ele vai na diagonal. Na diagonal. Uhum. Aí, cheque. Só que isso não é um checkmate, por quê? O jogador das pretas vai poder jogar para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. E ele vai poder escapar do cheque. Isso não é um checkmate, né? Então, o cheque é quando o rei está ameaçado, né? Nós temos depois, nós temos também o en passant. Esse nome que parece difícil, que é do francês. En passant. O en passant. O en passant é como se fosse uma punição para um peão, e eu vou exemplificar com este peão aqui, tá? Um peão salta uma casa ameaçada por outro peão. Então, como ocorre isso? O peão, lembrando como eu disse, ele está na fileira inicial, ele pode andar uma ou ele pode andar 2 casas. Se esse peão andar 2, ele vai andar 2 e vai saltar essa casa ameaçada por esse peão. E aí, é vez das pretas, e as pretas podem fazer voltar e capturar esse peão. Essa é uma jogada especial, só que ela tem que acontecer logo na sequência. Se as brancas jogam, as pretas jogam outro lance, as brancas jogam outro lance. Passou a chance, acabou. Passou a chance, acabou, não pode mais, né? Então, essa é uma jogada que tem que ser na jogada subsequente. O Brasil, atualmente, falar em xadrez no Brasil e não falar do Mequinho, inclusive depois nós temos aqui um vídeo, eu queria que a produção já deixasse pronto ali. Mequinho foi o grande nome da história do xadrez aqui no Brasil. Sim. Ele, na época, foi na década de 70, se eu não me engano. 60, 70. 60, 70 que ele desenvolveu. Isso. E depois dele, antes dele e depois dele, tinham outras pessoas com fama internacional, brasileiros? Sim, o Brasil tem hoje 12 grandes mestres, né, que é o título máximo do xadrez. Mas, como você bem disse, Dr. Denis, falar do xadrez no Brasil e não falar do Mequinho é impossível. Porque o Mequinho foi número 3 do ranking mundial. 3 do ranking mundial, né? E o Mequinho ganhou 2 torneios importantíssimos, que eram os interzonais na época, né? Um realizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o outro em 1973, e o outro realizado em Manila, nas Filipinas, em 1976. Ele ganhou 2 interzonais, eram torneios importantíssimos do ciclo do campeonato mundial. Ele não conseguiu, infelizmente, para o Brasil ser campeão mundial, mas ele foi um dos jogadores mais importantes da época. Mas enfrentou os grandes nomes Enfrentou mundiais. E ganhou de vários deles. Tem uma partida famosa, por exemplo, que o Mequinho ganha de um campeão mundial, que é o Mihail Tal, né? E da Letônia, e que é uma partida muito famosa. Ele ganhou de vários campeões mundiais, derrotou, ele foi um grande jogador. É impossível falar de xadrez hoje no Brasil e não falar do Mequinho. Nós temos a matéria aqui do Mequinho? Já está no ponto? Aí ele tem 13 anos. Xadrez, na grande maioria dos países, como Rússia, Iugoslávia, Espanha, os maiores enxadristas do país, eles são pagos pelo governo. O xadrez é considerado como uma atividade científica.
eles ganham como ganharia aqui um engenheiro, vivem bem e não tem preocupação nenhuma monetária. E não tendo preocupação assim, eles podem fazer xadrez despreocupadamente. O xadrez no Brasil ainda tem que se desenvolver muito. E eu penso que a única maneira de eu disputar o campeonato mundial, que na atualidade leva 3 anos de muito árduas competições, sendo há 40 anos que pertence o campeonato mundial à Rússia. Como eu dizia, a única maneira de eu tentar esse campeonato com êxito parece que é eu me dedicar a fundo ao xadrez. Isso só seria possível na atualidade se eu recebesse uma verba do governo para isso, porque o xadrez é muito mal remunerado. O campeão do mundo ganha, não estou bem ao par, mas creio que cerca de $1.500, ou seja, 6 ou 7 mil cruzeiros novos. Enquanto por mês ou por ano? Não, que por mês. Ganha ao ganhar o torneio. Você vê, aí já tem alguns detalhes que ele fala, né? Que no exterior, o jogador de xadrez ele é reconhecido como uma espécie de cientista, uma pessoa com conhecimentos profundos. E aqui no Brasil, apesar disso também acontecer, não existe o hábito desse reconhecimento. Parece que a população não tem essa informação. Dr. Denis, décadas se passaram, o maior ídolo do nosso esporte, do xadrez... 72 ali, 72. Né? Quer dizer, nós estamos falando de 44 anos atrás. E infelizmente nada mudou. Infelizmente o xadrez hoje é muito pouco reconhecido por governo, é muito pouco reconhecido por patrocinadores. Hoje, claro, muitos dos profissionais vivem exclusivamente de xadrez, mas tem outros que não. O xadrez precisa de muito mais apoio e o xadrez não é um esporte caro. Se você for comparar com alguns outros esportes, o xadrez é um esporte muito barato. Então, infelizmente, hoje falta muito patrocínio para o nosso esporte. Hoje em dia tem crianças, muitas crianças, o xadrez é muito forte. Aqui em São Paulo, por exemplo, o xadrez é muito forte nas escolas públicas, né? Garotos de baixa renda que são talentosos, dezenas e dezenas de garotos que precisam de apoio para continuar, para se desenvolver, para ter o xadrez como profissão, como eu tenho, por exemplo, e não tem oportunidade. Então, mas o que é ter o xadrez como profissão? Jogar xadrez profissionalmente, como jogador, dar aula, frequentar um clube, ter o seu... E existe demanda para isso? Existe demanda. O Brasil tem muitos bons profissionais de xadrez. O Brasil tem, como eu falei, 12 grandes mestres. O Brasil tem o Mequinho. O Brasil tem excelentes professores, árbitros, organizadores. O Brasil já sediou grandes competições de xadrez, cedia grandes competições de xadrez. O que falta para o Brasil hoje são os patrocinadores, né? São as empresas olharem, são os governos olharem com carinho para o xadrez. Tem algumas iniciativas, muito legais, mas hoje falta muito patrocínio para o xadrez. E a gente conversava, você falou que o xadrez é reconhecido como esporte olímpico, mas ele não participa dos Jogos Olímpicos. O xadrez faz parte do movimento olímpico, tá? Porque a Federação Internacional de Xadrez, que foi fundada em 1924 em Paris, foi uma das fundadoras do COI. Mas para o xadrez, no sistema olímpico atual, não interessa para o xadrez fazer parte da Olimpíada. Por quê? Porque teria que se fazer pré-olímpicos e teria que se limitar muito o número de países. Por exemplo, eu estive numa Olimpíada como árbitro, em 2010, em Khant-Mansinsky, na Sibéria, na Rússia, né? Quase 200 países participando. Então, é uma competição grandiosa. Então, para fazer o xadrez na Olimpíada... Ficaria mais restrito. Ficaria muito mais restrito. E a Olimpíada de Xadrez é de 2 em 2 anos. Né? Esse ano vai ser em Baku, no Azerbaijão. Histórias curiosas do xadrez. Me lembro de alguns jogos aí marcantes. Eu era muito pequeno, teve o jogo daquele americano com o russo. Bob Fischer e Boris Spassky. Bob Fischer e Boris Spassky, que ganhou uma notoriedade na mídia na época, as emissoras de televisão, mesmo porque, né, a Guerra Fria em evidência, sim. Estados Unidos, União Soviética, na época, não era nem Rússia, era União Soviética. Então tinha aquela disputa, e aí de repente apareceu um soviético e um americano disputando um jogo de xadrez, que acho que para o xadrez foi bom porque deu um impulso enorme, né? Sim, foi muito bom, né? O Bob Fischer representava o capitalismo, né, por assim dizer, e o Spassky a União Soviética, como você bem disse, e foi quando o xadrez teve mais mídia e mais destaque. Até hoje nós temos uma geração que a gente chama de geração Fischer-Spassky, que é uma geração
é uma geração que aprendeu a jogar naquela época. E hoje nós temos muitos jogadores que são dessa geração. Foi quando o xadrez teve mais mídia. Só que a União Soviética e depois a Rússia perdeu já os últimos 2 campeões mundiais, já não são mais russos, né? O último foi o Anand, que é da Índia, e agora o atual é o Magnus Carlsen da Noruega. Durante muitos anos, a União Soviética, a Rússia atualmente, décadas foram e os décadas. campeões mundiais. Sim, né? sim. Até porque a União Soviética englobava vários países A cortina de ferro. da cortina de ferro que eram muito fortes. Por exemplo, você tinha o Petrosyan, que inclusive é um dos meus jogadores favoritos. O Petrosyan era da Armênia, mas ele tinha que competir pela União Soviética. O Mikhail Tal, outro campeão mundial, era da Letônia. E você tinha muitos campeões mundiais, muitos grandes jogadores que tinham que jogar debaixo da bandeira soviética e não podiam jogar pelos seus respectivos países, né? Então a União Soviética podia montar 10 equipes, se quisesse, com os melhores do mundo. Na sua opinião, o maior jogador de xadrez que você viu? Eu não diria maior jogador de xadrez, eu diria quem deu a maior contribuição para o xadrez. Para mim foi o Capablanca. José Raúl Capablanca, cubano, década de 10, 20, 30. Ele criou uma teoria chamada teoria da simplificação. E para mim, ele foi quem deu a maior contribuição para o desenvolvimento do xadrez. Mas tem muitos. Tem muita gente que vai falar de Kasparov, né? Tem muita gente que vai falar do Karpov, tem muita gente que vai falar do Tal, tem muita gente que vai falar do Spassky, do Petrosyan e muitos outros, né? Tem muitos outros nomes que contribuíram. Cada enxadrista tem o seu jogador preferido, ou os seus jogadores preferidos, né? Então, inclusive hoje na elite, um enxadrista amador, ele tem, como alguém torce para um time no futebol, o enxadrista torce para um enxadrista, torce para um top mundial. Hoje as gerações novas de adolescentes torcem para o Magnus Carlsen, porque ele é modelo, porque ele é loirinho, porque ele fugiu do estereótipo do xadrez, do enxadrista, de intelectual, de óculos, e ele é modelo, ele é um ídolo dos adolescentes de hoje. E o jogo inesquecível para você? Bom, eu citei, dos brasileiros, tem muitos, né? Mas eu citei esse que o Mequinho ganhou do Tal. E os matches de título mundial tem muitos. Então, por exemplo, Karpov e Kasparov jogaram vários matches. Então, tem várias partidas interessantes. Petrosyan, tem muitos. Capablanca e Alekhine, que jogaram match pelo título mundial. E aí, desses matches, saem muitas partidas interessantes. Como é feito o desafio mundial? Existe um campeão mundial? Existe um campeão mundial, que o atual é o Magnus Carlsen. Aí se joga um torneio, que vai ser agora no fim do ano, onde jogam vários desafiantes. O campeão desse torneio foi o Karyakin, da Rússia, que vai jogar um match pelo título mundial como desafiante do Magnus Carlsen. Né? Esse match é uma única partida? Como Não, funciona? são várias partidas, com dias de descanso, e aí o campeão mundial ele tem o direito de jogar pelo empate, normalmente. Sempre foi assim. E aí são várias partidas durante vários dias, uma partida por dia, com dias de descanso, e movimenta o mundo do xadrez inteiro. Né? Porque são 2 jogadores, é transmitido pela internet, tem bilhões de pessoas acompanhando. Normalmente, quantos competidores tem? Até chegar no finalista que vai desafiar o campeão mundial? É um longo caminho, né? Tem os torneios zonais, que se englobam um ou mais países. Aí depois tem o ciclo do título mundial, que vai se jogando. Aí chegam, já mudou várias vezes, né? Já mudou, o sistema já mudou. Não é como a Copa do Mundo de futebol, que é desse jeito faz muito tempo. O sistema mudou várias vezes, mas normalmente eles disputam um torneio de candidatos, que esse torneio o Karyakin ganhou, para desafiar o Carlsen, o Magnus Carlsen. Você comentou aqui sobre a presença do xadrez em escolas de periferia, escolas públicas. E eu queria me aprofundar um pouco no assunto. Para o nosso telespectador que gosta, ou que a partir de agora despertou um interesse, mas ele não tem o recurso financeiro de poder estudar ou pagar, como ele pode fazer para aprender a jogar, para entrar em torneios? Como ele faz? Bom, primeiro que hoje em dia na internet tem muito material, hoje em dia gratuito na internet. Eu mesmo no meu portal, Xadrez Total, eu tenho tanto vídeos, são vários vídeos, ensinando a jogar, são de acesso livre, gratuito,
temos também uma apostila bem explicadinha, bem detalhada, que foi escrita por uma jogadora que já foi da equipe olímpica do Brasil, que é também de acesso gratuito e restrito e limitado para acessar. Então, na internet tem muito material para se aprender sozinho. Hoje em dia dá para aprender sozinho na internet. E para poder participar de torneios? Procurar os torneios especializados. Tem alguns torneios que são gratuitos, tem alguns torneios que têm uma gratuidade para alunos de escola pública ou que tem uma facilidade, né? Então, com grande desconto, por exemplo. Tem lugares onde se joga gratuitamente, né? Também em São Paulo nós temos vários lugares onde o pessoal joga. Às vezes não precisa nem levar material, já tem material à disposição. Então o xadrez é um jogo barato. Um jogo de peças de plástico vai custar 20, 30 reais. Um tabuleiro de napa, que a gente chama, que é um material dobrável, bastante, ou de papelão mesmo, que é um material bem Sim, fácil, é muito barato. Então está acesso da maioria da população que quer praticar. Sim, porque tem material de graça na internet, tem um tabuleiro. Você não precisa ter um material muito bom. Um jogo de peça de plástico, um tabuleiro de papelão, por exemplo, muito fácil de conseguir, barato, acessível e material gratuito na internet também. Então o xadrez é um jogo muito acessível para quem quer aprender. Não requer o campo, a quadra, o material que é caro. Infraestrutura. Né? Tem esportes que o material é muito caro e você tem que ter, né? Então o xadrez não. Tem torneios que se você não tem material, você vai no torneio mesmo assim e o organizador coloca o material à disposição. Você chega lá e fala, olha, eu não tenho material, então você tem como praticar mesmo sem material. Então agora nós vamos... você vai explicar aqui para mim, para o telespectador, algumas jogadas, o nome das jogadas e, na sequência, como se procede, qual a tática, qual a estratégia. Bom, vou mostrar para vocês agora, então, um cheque e um checkmate num exemplo prático. Tá? Lembrando que o cheque é quando o rei é ameaçado e o checkmate é quando ele não tem saída e aí acabou a partida. O rei que toma checkmate, o jogador perde a partida. Cheque. Esse rei não pode vir para cá e nem para cá por causa dessa torre. E não pode vir para cá, nem para cá e nem para cá por causa dessa torre. Então, esse é um checkmate. Aqui acabou a partida. Brancas perderam. Esse checkmate recebe o nome de checkmate da escadinha. Agora eu vou mostrar para vocês o que é uma coroação. Uma coroação é quando o peão chega na última casa. Quando ele chega na última casa, você pode trocar esse peão por dama, ou torre, ou bispo, ou cavalo. Então, no caso, eu vou trocar por dama, que é a peça mais poderosa. Essa dama chegou aqui e automaticamente já está ameaçando esse rei. Então, é cheque. E o rei tem que sair, para não ocorrer um checkmate. E agora eu vou mostrar para vocês o que é o roque. O roque é uma jogada no xadrez que serve para proteger o rei. Então, é a única vez numa partida que você pode jogar com duas peças ao mesmo tempo. Como funciona? Existe o roque pequeno e o roque grande. No roque pequeno, o rei se move uma, duas, e a torre passa para cá. E o rei vai ficar no canto, mais protegido. O roque grande, o rei também move uma, duas, e a torre passa para cá. Então, vão sobrar duas casas entre o rei e o final do tabuleiro. No roque pequeno vai sobrar uma. Como eu disse, essa é uma jogada para proteger o seu rei. Queria agradecer a tua presença, foi um prazer recebê-lo aqui. E queria colocar à disposição, se você tem algum recado para passar para o nosso telespectador, algum site, alguma informação, por favor, fique à vontade. Obrigado, Dr. Denis. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o xadrez, o nosso esporte. E o telespectador que quiser saber mais sobre xadrez pode acessar o nosso site www.xadreztotal.com.br. Lá tem, como eu disse, muitas informações gratuitas para quem quiser praticar, aprender o xadrez. Muito obrigado. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.